Oi, tá conseguindo me ouvir? Vou testar os microfones aqui. Oi, Renata, tá conseguindo me ouvir? Sim, oi. Oi, gente, boa noite. Oi, Adriana, Oi, boa noite. boa noite. Sejam muito bem-vindas. Vou esperando aqui o pessoal entrar. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Sintam-se à vontade para abrir o vídeo ali, que nem a Adriana. Boa noite, noite boa. Essa Renata Santos é a minha prima, por acaso? É? Viu? Eu não Sim. sei, não consigo ver. Lá vem ela de pegadinha, né? Querendo que as pessoas abram o vídeo. Mas aos poucos a gente vai se acostumando. Esperar para ver se tem mais alguém aqui para entrar. O intuito de eu fazer esse grupo hoje é porque tem muita gente naquele grupo ali que eu não conheço, que foi entrando, que também não me conhece, né? Aí às vezes eu fico mandando uns áudios ali, mas quem é essa pessoa que está falando? Eu sei que ela quer falar de saúde mental, de espiritualidade, mas deixa eu tentar fazer uma conexão com algo a mais, né? Tem gente aqui que eu não conheço, estou conhecendo agora. Eu vou dar uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Ó, boa noite, Simone. Vocês não vão deixar só eu e a Adriana de câmera aberta, né? Ai, ai. Oi, Simone. Tá me ouvindo? Algumas pessoas entraram e caíram aqui. Adriana, como é que tu ficou sabendo do grupo, do Vivendo Plenamente, assim, como tu chegou ali? Tu lembra? Lembro sim, foi com Dona Ana, mãe de Uhum. Chayenne, né? Ah, sim. A gente conversou alguma vez já, né? Conversou Ah, sim. até me desculpa que é tanta gente assim que eu converso. Eu adoro conversar, né? Quem me conhece sabe que eu sou extremamente comunicativa. E aí, teu rosto não tava estranho, não. E como é que estão as Foi sim. coisas? A parte era a mesma, E não quando tu mudou muita falou, coisa. eu meio que lembrei da situação também. Oi, Não mudou muita Janete. coisa Para não. quem não sabe, a Janete é minha mãe. Boa noite. Então agora somos três com câmera aberta, né? Janete, Adriana e Jo. A Simone caiu ou a Simone saiu, se mandou. Ai, ai. Eu vou ir dando mais um. Ó, voltou. Acho que ela tá tentando é ver como que funciona no aplicativo, na verdade.
Eu vou ir dando uns minutinhos para ver se mais pessoas entram. É impressionante, gente. Tá me escutando, Renata? Só me dá um ok se tu não quiser abrir o vídeo. Tira do mudo, fala para mim. Ah, tá, levantou a mão. Fala, pelo menos. Tá, ela tá viva, ela tá ali. Simone, acredito que também tá conseguindo me ouvir. Levantou a mão também, tá bom. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui e ver, né, esse grupo do Vivendo Plenamente, ele foi feito através de uma intuição, um insight que eu tive, uma necessidade de poder reunir mulheres para que a gente possa falar de saúde mental. E, como eu acredito que existem 3 saúdes para a gente cuidar, não só a mental, tem a física e a espiritual, não tem como a gente falar só de uma parte e não falar do resto. Nós temos um corpo aqui, nós somos seres humanos e a gente precisa desses 3 para funcionar. Tá entrando mais gente, estou aceitando aqui. Então, como nós somos um conjunto e a gente precisa levar em equilíbrio essas 3 saúdes, eu acredito que quanto mais a gente fala sobre todas essas 3 saúdes... Oi, Vitória! Se puder abrir o vídeo aí para dar um apoio também. Oi! Saudade! Tá bom. E, nossa, muito bom, gente. Eu devia ter feito esse encontro antes. Eu adoro falar, quem me conhece sabe. E então tinha muita gente ali que eu não conhecia. E eu digo, se também tiverem com essa vontade de me conhecer, vou abrir uma reunião para a gente poder conversar, para me verem, né? Que daí a gente vai associando e acomodando mais coisas assim no nosso mental e associando, né? E quando eu mando lá os áudios, que é vida comum, vida normal. Tem dias que eu consigo mandar áudio, tem dias que eu não consigo, né? Lidar com as questões da casa, do trabalho, de ter uma criança de 3 anos. Então é bem corrido, mas eu tento dar sempre o meu melhor. E o grupo é algo que eu amo muito. E eu sei que existe algo nele que é preciso, ele precisa existir, ele vai aumentar cada vez mais e eu preciso me dedicar e me empenhar cada vez mais nele. Porque, como eu estava dizendo, num grupo onde tem umas 160 mulheres, quantas tem aqui agora? Olha como a resistência é forte, né? Claro, tem gente que com certeza vai estar fazendo, tem alguma atividade, tem algum compromisso, não consegue entrar. Eu fiz uma enquete ali para ver qual seria o melhor dia e horário, as pessoas foram votando. Mas na enquete de hoje, quinta-feira, eu acredito que a última vez que eu vi estava 22 pessoas que votaram hoje para conseguir participar. Existe um diálogo dentro da nossa cabeça que é constante, a gente vive dentro de um mundo psicológico. E quantas vozes será que nós que estamos aqui não ouvimos antes de entrar na reunião? Será que eu entro? Será que, né? Será que eu vou ter que abrir a câmera? Como será que vai ser se eu abrir a câmera? Não gosto muito de falar, eu sou tímida, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente tem uma conversação que tem muitas vezes que acaba sufocando a gente. Oi, Vitória. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, assim, sobre blá, blá, blá mental. Que muitas vezes, né, eu até estava conversando ontem com uma cliente, e no sábado ela tentou suicídio. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, criticando ou não criticando, é um estado mental que ela chegou, que naquele momento ela acreditou que no sábado o melhor que ela podia fazer era se matar. Porque ela chegou num esgotamento emocional. E aqui agora eu pergunto para vocês, quem nunca, né? Quem nunca já teve um pensamentinho de, de repente chegou o fim, ninguém vai sentir falta, ou vai ser mais fácil assim, eu vou me aliviar, vou resolver os meus problemas desse jeito. Essa voz não é, gente, essa voz é essa conversação da nossa mente, que faz a gente acreditar que a gente precisa o tempo todo de coisas fora para a gente se sentir bem. A gente procura uma felicidade, um estado de paz, um estado de tranquilidade fora. E enquanto a gente estiver procurando esse bem-estar fora, a gente até pode saciar por alguns momentos, mas a gente vai saciar naquele momento e depois vai passar. Vou dar um exemplo. A gente colocou na cabeça que a gente precisa trocar o carro, que a gente quer uma roupa lá que a gente achou legal, que a gente quer trocar o telefone, comprar um notebook, sei lá. E parece que, sei lá, vamos falar da Shopee. Eu gosto de Shopee.
Aí a gente compra e aí a gente fica, quando chegar, que legal, eu queria muito, comprei, aí fica olhando lá, quando que vai entregar e tal. Existe ali uma expectativa de algo que está vindo, que vai me satisfazer porque eu comprei, porque eu queria. E quando aquilo chega, a gente se realiza, curte um pouquinho, daqui um pouquinho já vem o próximo. A próxima coisa que eu vou concluir, a próxima satisfação que eu vou em busca, o próximo desejo. Isso faz parte de nós seres humanos, mas se a gente não parar para prestar atenção que não é sobre isso, Jim Carrey tem uma frase que diz assim: ele gostaria que todas as pessoas realizassem todos os seus sonhos e conquistassem tudo o que quisesse. Porque elas vão chegar nesse grau de conquista e elas ainda vão perceber que não era aquilo ali. Infelizmente. Então, se a gente não estiver cuidando das 3 saúdes, que é a física, a espiritual e a mental, a conta não vai fechar. É que nem uma matemática. A matemática ela é exata. A gente precisa equilibrar essas 3 saúdes, porque em algum momento, se tu vai lá vai cuidar do espiritual e do mental e deixa o físico, em algum momento o físico vai te cobrar. Vai dar uma dor aqui, uma dor ali, vai trancar isso, vai trancar aquilo, tu vai sentir um desconforto físico. Agora, tu cuida só do físico e não cuida da mente e do espiritual, também em algum momento tu vai se sentir meio vazio. Tem uma frase que diz que o essencial é invisível aos olhos. E eu amo muito. Porque o ser humano, ele tá em busca de coisas que ele precisa ver para acreditar. Enquanto a gente estiver nessa de ver para crer, a gente vai perder muito. Simone, tu quer falar? Aconteceu alguma coisa aí que tu levantou a mão, daí me chamou a atenção. Se quiser falar e não quiser abrir o vídeo, tem como tirar só o microfone na logo do microfone. Eu vou tirar aqui, qualquer coisa tu levanta de novo. Eliane Ferreira, quer falar? Caiu aqui. Então, isso é um pouquinho assim, né? Eu até pensei no início em começar me apresentando, mas quando vem essas intuições de coisas para falar, eu prefiro deixar fluir, deixar acontecer e conversar e falar e expressar. A minha busca por entender a mente, ela veio, acho que desde sempre, desde pequena, porque eu me considerava uma criança muito nervosa. Minha mãe tá aqui, não deixa eu mentir, né? Eu tinha muitas crises de ansiedade, eu passava mal pra caramba, parecia que, pra quem não sabe, a Janete que tá aqui é minha mãe, viu, Vitória? A Vitória também tá com a tela aberta aqui. É minha mãe e, nossa, ela e meu pai me levavam, assim, pro hospital desesperados. Hoje, eu sendo mãe, eu acredito que seria, que daria um desespero mesmo. Se eu visse o meu filho desse estado, eu ia achar que, peraí, alguém socorre, que vai morrer, o que será que houve? Até eles também perceberem que era muito emocional. Nossa, ela é muito nervosa, o que que houve? Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas era alguma coisa realmente real, porque uma crise de ansiedade parece que tu vai morrer. Tive umas 3, 4 forte, eu acho, por aí. E para quem tem crise de ansiedade sabe que isso é fogo, é forte, porque tu não quer ter. E depois, conforme eu fui entendendo melhor como a minha mente funcionava, eu ficava espiada e com um pouco de medo de sentir de novo. Porque eu ficava assim, nossa, tá indo tudo tão bem. Geralmente, quando tá muito tempo indo tudo muito bem, vai chegar uma hora que vai dar uma zebra, preciso me preparar. E a minha mente já ficava pronta para aquele ataque de novo. As escolhas que eu tinha na minha vida também eram de acordo com a consciência que eu tinha. Hoje, se eu olhar para trás, é óbvio que muitas coisas que eu fiz eu não teria feito, mas é muito fácil eu olhar com a cabeça que eu tenho hoje, né? Então, vamos rebobinar a fita, que nem na época de devolver a fita lá para a locadora. Vamos rebobinar. Se eu tivesse a mente que eu tinha antes, eu ia fazer as mesmas coisas. Então, a gente pode se perdoar se no passado a gente fez cagada, né, com perdão da palavra e do termo, porque se antes a gente ia pensar igual estava pensando antes, a gente não ia ter a mente de agora. E se agora eu estou conseguindo enxergar diferente, que legal, eu não vou cometer o mesmo erro, porque ampliou o meu leque de possibilidade mental. Então a gente se perdoa e tá, aonde eu consigo fazer diferente é no agora, porque a gente só vive agora, a gente não vive no passado e não vive no futuro. Isso são ilusões do tempo criadas dentro da nossa mente.
Ansiedade, ataque de pânico, depressão, é um excesso de imagens que a gente está acumulando no nosso mental de muito tempo para frente ou coisas lá atrás. Traumas que aconteceram na nossa infância, dependendo de alguma coisa que acontece hoje, que dá um reflexo e a gente associa e lembra de alguma coisa que aconteceu lá atrás, é um exemplo. Quando a gente ganha entendimento que nós, seres humanos, a gente funciona de acordo com o nível de consciência que a gente está, o que é nível de consciência? Imagina a gente tendo graus de andares de compreensão da vida. Nível de consciência e compreensão da vida é a mesma coisa, só mudou as palavras. Então, imagina assim, ó, eu agora estou num nível de consciência mais alto, então eu consigo refletir sobre o meu passado de uma maneira melhor. Então, se lá atrás eu tive uma atitude que hoje não me agrada, mas espera aí, era a Jéssica lá de trás, como é que ela ia pensar com a cabeça que ela tem hoje se ela tinha uma cabecinha bem diferente? E aí, o que eu estava querendo dizer sobre o grupo? Tem 160 mulheres no grupo vivendo plenamente. E agora aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete contando comigo, para falar sobre saúde mental. E claro, espiritualidade e o físico, porque isso precisa andar junto. Eu era uma pessoa que eu não conseguia, se eu ficasse sozinha, eu tinha que ligar a TV, porque eu queria barulho. E eu nunca tinha percebido isso que eu tinha. Ou ligava uma música, ou ligava a TV, mas deixa o ambiente com barulho. Estudava com música. Minha mãe até me perguntava como é que tu consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas eu não percebia que era que eu precisava de barulho, porque era desconfortável eu ficar com meus pensamentos. Vinha pensamento que eu não gostava. E aí eu não entendia o que eu ia fazer com aquilo, e eu tinha medo de ter crise de ansiedade, então me deixa eu me distrair com outras coisas. Aí eu percebi que quando eu desligava a TV eu pensava demais e acabava me perdendo em pensamentos que eu não entendia o fundamento daquilo ali. Com um filme tocando, a tua cabeça tá prestando atenção ali, outra coisa aqui, e daí tu não tá ali contigo. Hoje, se eu fico em silêncio, que eu consigo, apesar de gostar de falar, eu consigo ficar em silêncio, mas é um silêncio que ele é mais agradável. Se tiver barulho, eu não tenho medo do barulho que o meu pensamento vai me trazer. Eu simplesmente escuto e, poxa, aqui é só um barulho. É como se eu conseguisse agora perceber que os meus pensamentos, eles são como um filme. Vai ter vezes que o filme vai ser de comédia, eu vou achar engraçado, vai ter vezes que o filme vai ser de terror, eu vou ficar apavorada. Aí começa até a falta de ar quando é terror. Quando eu quero controlar muito o futuro, como vai ser, o que vai ser de mim, como eu vou cuidar disso, como eu vou controlar aquilo. A gente não sabe quanto tempo vai durar. E a gente fica tentando controlar isso. É como se uma gestante conseguisse controlar o bebê que está crescendo dentro dela. Não, não é ela que controla. E não estamos aqui para falar de nenhum tipo de religião. Cada um entende essa energia que promove vida do seu jeito, da sua maneira, está tudo bem. Mas existe algo que está promovendo vida. Existe uma pulsão de vida, existe uma energia, existe algo que faz com que a gente consiga raciocinar e pensar. E aí eu fui vendo que tudo que eu estava buscando fora estava me deixando mais nervosa e ansiosa. Mas eu nunca tinha ido para o caminho de dentro de mim, de conseguir respirar fundo, de conseguir começar a me sentir mais segura, mais tranquila, mais calma. Porque enquanto eu acreditava que eu era nervosa, eu estava certa. Se eu acreditar que eu sou burra, eu estou certa. Se eu acreditar que eu sou otimista, eu estou certa. Se eu acreditar que eu sou segura, que eu sou competente, que eu sou capaz, eu também estou certa. Aí eu comecei a perceber, poxa, mas se eu tenho a capacidade de pensar e criar a realidade através dos meus pensamentos, que de acho eu vou ficar pensando coisa ruim de mim? Ou se vem pensamento ruim a meu respeito, por que eu tenho que ficar com os ruins e não dar bola para os bons? Por que tudo que eu faço eu preciso achar que podia ter ficado melhor? Por que eu vou acumular tanta pressão eu comigo mesma? Por que eu preciso ficar esperando que o outro me dê um elogio para eu me sentir melhor?
Será que eu não posso me dar um elogio? Será que eu não posso me agradar com o que eu faço? Será que eu não posso eu olhar para mim com amor, com carinho, com calma? Às vezes a gente gostaria, sei lá, que o marido, que a pessoa, nossa companheira, quem estiver com a gente, tivesse mais paciência, mais calma, mas será que a gente tem isso para dar pra gente? Porque primeiro é a gente com a gente, depois com o outro. Só que às vezes a gente está numa carência tão grande, que a gente não está conseguindo dar pra gente e ainda transfere para o outro algo que é para o outro suprir para dois. Às vezes a gente não está conseguindo se acolher. E a gente não é um poço de erro, mas a mente pessoal pequena, o eu que não é o eu verdadeiro, ele vai tentar fazer tu acreditar que tá tudo ruim, que tá tudo quebrado, que tu não é capaz, ou que se tu não estiver levando a vida que tu tá levando, tu não vai conseguir ser feliz de outra maneira, ou sabe? Ele vai te trazer, o ego, ele traz uma insatisfação de alguma forma. Aí, digamos que tu arredonda aquilo ali na tua vida, se tu não tratar desse ego que tá mal acostumado num hábito de, sei lá, reclamação, qualquer coisa, ele vai encontrar uma outra coisa, tu vai saciar aquilo, tu vai resolver aquele problema, e ele vai encontrar outra coisa para resolver. Porque, afinal de contas, é alguma coisa contigo que tá estranho, não é com o outro. E tudo aquilo que isso é complicadíssimo, né? Da gente aceitar muitas vezes. Mas tudo que no outro incomoda para nós, tem alguma coisa na gente que precisa ser vista. Quando o outro tem alguma coisa que aquilo tá desconfortável, a gente não tá conseguindo aguentar. Ué, mas por que que tu consegue ver isso naquela pessoa e uma outra pessoa do teu lado não vê a mesma coisa na mesma pessoa? É porque tu precisa do teu conteúdo pessoal para pensar algo sobre aquela pessoa, sobre o que aquela pessoa está fazendo, ou deixando de fazer, ou como está agindo. Tu está tendo a tua interpretação através do teu conteúdo sobre aquele ser. O mesmo ser, tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta, faz parte. Tem gente que gosta do jeito que eu falo, tem gente que não gosta, faz parte. As realidades são separadas. Cada um enxerga uma coisa, cada um vê um mundo de uma forma, ou de várias. Hoje tu pode ver o mundo de uma maneira, amanhã tu acorda, tu tá diferente. Então tudo muda. A informação ela não é fixa, exata, 100% do tempo a mesma coisa. Se, sei lá, em algum momento tu não deu certo com uma pessoa e vocês se separaram, e vocês se encontram anos depois, tu vai ter que conhecer essa pessoa de novo, porque ela mudou. A evolução está sempre acontecendo, o crescimento está sempre acontecendo, mesmo que tu não queira. E aí, às vezes, a gente está sofrendo, 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 porque a gente está resistindo à mudança. É que nem a gente botar uma sementinha no solo, aquela plantinha começou a crescer, eu boto um vidro em cima. E aí eu não deixo aquela planta subir, mas ela tá louca para ganhar um tamanho muito maior do que ela tá tendo. Mas tem um vidro, daqui um pouquinho vai até morrer, não vou conseguir botar água e ela não vai conseguir respirar. Mas agora experimenta tirar o vidro. Eu fui percebendo ao longo da minha jornada, e tudo isso eu posso falar de acordo com o que eu vivo, porque eu sou a minha fonte de estudo principal. Quando uma pessoa começa a estudar a mente, gosta de psicologia, todas essas coisas, e ela fala que é por causa dos outros, eu acho que tem um equívoco. Eu acho que começa tu contigo, porque tem coisas em ti que tá desconfortável e tu quer entender, e através do teu entendimento contigo, tu vai conseguir dar um apoio para outras pessoas. Porque tu não tem como dar o que tu não tem. Se uma pessoa me pedir R$ 100 e eu não tiver 100, eu tiver 20, mesmo que eu queira dar 100, eu não vou conseguir dar o que eu não tenho. Eu posso tentar dar um jeito, mas eu não consigo naquele momento que a pessoa falou isso para mim. É a mesma coisa a nossa paciência. A gente tá num dia assim, ó, cabeludo, que não consegue nem com a gente. Sei lá, bota uma roupa, não tá legal, a gente se encrenca com o cabelo, se encrenca com o peso, a gente tá enjoada com a gente. Aí alguém vem e fala um troço atravessado, ou vem pedir um conselho e a gente dá-lhe uma pedrada. Ai, desculpa, porque a gente não estava conseguindo nem com a gente. Eu consigo daí dar amor, dar carinho, dar atenção, dar paciência, eu não consigo. Porque a gente só consegue dar o que tem. Se tu estiver cuidando da tua mente, tu vai estar provavelmente sintonizado mais numa energia,
num hertz de vibração de amor. O que é amor? É perdão, é autocuidado, é acolhimento, é olhar as coisas com mais otimismo. O que é reclamação, raiva, tristeza, melancolia, confusão? É uma outra vibração. E tem vibração certa e errada? Não. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Criador que fez a gente sentir coisas assim. Imagina a gente perdeu alguém querido e a gente vai dar risada, porque a gente quer ser feliz 100% do tempo. Não, a gente perde alguém querido, alguém da família, a gente precisa passar pelo luto, pelo sofrimento, pela tristeza. Isso é um exemplo bobo, mas a gente precisa ter. Imagina se não fossem os nossos momentos de baixa consciência, como é que ia existir a reflexão de algo? Porque sempre depois, até lembrei do desenho do Divertidamente, sempre depois da tristeza existe uma reflexão para aquela felicidade retornar e tu enxergar a vida de uma forma diferente. Vou falar uma coisa boba, quando a gente tá com um gripão terrível, ou a gente às vezes fica pensando, ai, como eu respirava bem, nem me dava conta. Parece que a gente, passando pelo caos, a gente começa a dar mais valor para aquilo que não é caos. Então existem dois polos. Tudo tem uma ambiguidade, entende? Quando a gente está passando por um momento depressivo ou está passando por uma crise de ansiedade, tu não é ansiosa, tu não é depressiva, tu não é irritada, tu não é tímida, tu não é, isso não é teu, isso não é uma identidade tua. É só um momento, ele vai passar. Naquele momento parece que vai morrer, sim, naquele momento parece que a gente vai morrer, mas vai passar. E quando a gente ganha essa consciência, passar por esse momento fica mais fraco. Ao longo dos anos que eu estou atendendo, acho que se eu fosse dizer assim, um número maior, o que mais teve foi crise de ansiedade. Crise, ataques de pânico, crise de ansiedade. Hoje em dia, a ansiedade, ela tá por demais. Eu mesma, às vezes, vou ver a hora no celular e quando eu vejo eu tô numa rede social. E aí, se eu for deitar e a última coisa que eu fiz foi mexer no celular, eu levei o celular comigo para a cama, gente, é invisível, mas a informação continua na tua mente. Tu acha que às vezes a gente começa a sentir como se a nossa vida nada tivesse dando certo, mas não se dá conta que aqui na nossa mente passou muitos pensamentos de comparação. Olha só, não pensa num elefante com saia amarela. A informação racional, eu disse, não pensa num elefante de saia amarela. Vocês têm um conteúdo simbólico que vocês sabem o que é o elefante, o que é a saia amarela, a não ser que tivesse um bebê aqui, se eu falasse isso, ele ia continuar não entendendo, ele ainda não armazenou esse símbolo na mente dele, mas nós adultos já sabemos. Então, visualmente, vocês viram na mente de vocês agora o elefante com a saia amarela, e cada um viu o seu elefante sua saia. Um macaco de jaqueta jeans. A gente está vendo imagens na mente só de falar, e a mente não sabe o que é uma história e o que é real. Quando a gente está vendo o filme, às vezes começa a chorar, meu, é só um filme, tá cheio de câmera ali. Quando é um filme de terror, tu fica apavorada, meu Deus, tá cheio de efeito especial hoje em dia, muito mais do que antes. Mas a gente esquece e começa a ficar apavorada. E aí, depois a gente desliga a luz, vai tomar uma água na cozinha, ou precisa ficar sozinho em casa, viu muito filme de terror, o que vem na tua cabeça? Aquelas imagens. É real, não é? Só que ficou ali. Eu tô mexendo no celular, na rede social, demais. Que tipo de conteúdo eu tô olhando? Porque é aquilo ali que o meu mental tá comendo. É aquilo ali que ele tá se alimentando. É um desafio tremendo hoje em dia isso. E é por isso que, para quem é professora, às vezes, né, percebe o quanto as crianças não estão conseguindo focar numa aula. Os pais, infelizmente, por falta de informação, eles não têm culpa, é por falta de informação mesmo. Eles acham que é mais fácil só largar o celular para a criança. Só que isso está tirando a criatividade da criança. Está tirando o potencial que ela tem de pegar uns pauzinhos e imaginar que aquele graveto é um bonequinho. De fazer a birra, porque ela precisa sentir o sentimento dela e entender o que é demais e o que não é.
a tela vai sufocar o sentimento dessa criança. E ela nem vai entender o que ela está sentindo. Quando ela sentir, vai ser um bicho de 7 cabeças, porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Mas ela está liberando a tela lá, porque aparentemente parece que a criança fica quieta, fica, mas também não está entendendo o que está sentindo, não está entendendo as emoções. Não é agora que a conta vai chegar. Isso é muito polêmico. Aqui em casa a gente evita ao máximo. 100% não dá. Não dá, porque às vezes eu preciso ligar um desenho pro meu filho, mas o celular eu não dou na mão dele. Para mim é a mesma coisa que deixar uma arma com uma criança. E aí começa assim, mas a gente não tá falando de saúde mental? Sim. É. Mas a criança precisa entender desde pequenininho o sentimento dela para não virar um adulto todo frustrado. E se virar também tudo bem, mas precisa entender o que vai fazer com isso agora. Hoje nem minha mãe sabe, isso é novidade até para minha mãe. Hoje eu me inscrevi num curso de psicanalista, estou muito feliz. Vou começar uma nova etapa. 2 anos aí estudando e estou contente, assim, porque é o momento. Vai aprimorar ainda mais essa parte, que é a parte que eu mais gosto na área da psicologia, é a psicanálise. Então, vai aumentar ainda mais. E a minha intenção maior é só fazer nós, mulheres, conseguir se sentir cada vez mais felizes, com a mente tranquila e serena. Ai, a Jéssica fala tranquilo. Ai, quem é da família aí me conhece, quem tá mais perto de mim sabe. Tem vezes que eu tô surtando. Poxa, então não tem mais o que fazer. Tem, mas é que eu sou um ser humano. Surtando, eu digo assim, tem vezes que me dá vontade de chorar, me ataco dos nervos. Sim. Então tu imagina se a gente não cuidar o que a gente consome mentalmente. Tem vezes que eu não entendo o que eu faço, eu sinto tristeza. E agora? Mas, por conta do nível de consciência que já aumentou, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. E só por conta disso eu sei que é uma missão que eu quero levar para frente. Foi muito forte quando a minha cliente me ligou, me mandou uma mensagem ontem, tarde da noite. Posso falar contigo? Hein? Pode? E aí, tu não te importa? Eu tô em casa, barulho, meu filho tá brincando pra lá e pra cá, vai querer me chamar atenção. Não, não, eu preciso falar contigo. E a pessoa falar assim, olha, eu pensei em me matar no sábado, mas daí eu fui lembrando das coisas que a gente conversou e eu sabia que aquilo ali não era eu. Era um falso eu tentando fazer eu acreditar que eu era aquele monte de lixo. E como eu não estou dizendo que pessoa é, mas eu preciso abrir o caso, porque todos nós aqui temos vida e temos situações desafiadoras, eu me permito explicar para vocês um pouco do que era. Quando ela era pequena, ela sofreu um abuso sexual. E ela não conseguiu dizer para a mãe dela e para o pai dela. Anos depois, agora, ela falou. E a mãe dela não acreditou nela. E disse que ela estava mentindo, porque ela não falou quando ela era pequena. Só que a mãe dela acolheu uma pessoa da família que tinha um namorado que eles nunca tinham visto na vida, e essa pessoa entrou dentro da casa, começou a morar lá, e todas as noites abusava dela. Ela achou que a culpa era dela. Ou o que que eu faço se eu falar? Ela começou a ficar com nojo dela. E hoje ela não consegue ter um relacionamento, porque cada vez que o marido dela vai encostar nela, ela entra em surto. Ela tem culpa. E a coisa mais pesada que eu vou dizer para vocês é que essa mãe também não tem. Porque de acordo com a consciência que eu tenho, o meu comportamento ele é inocente. E se essa mãe hoje aceitar, ela entrou num processo de negação. Isso é um processo psíquico nosso, que a gente entra porque se essa mãe aceita, ela vai ter que perceber que, poxa, eu acho que eu tive culpa, será? Como que ela vai dar conta disso anos depois, se ela não está conseguindo fazer nada agora? Mas como que essa moça também vai conseguir seguir em frente? Toda pessoa que passa por algum tipo de abuso, seja psicológico ou físico, ela acha que ela teve culpa, ela tem vergonha de falar,
E se ela não trata, e se ela não cuida daquilo ali, de alguma forma ela vai levar psicologicamente aquilo para frente, com algum aspecto de um comportamento que ela gostaria de melhorar e não está conseguindo. E ela em nenhum momento teve culpa. E aí que mistura de sentimento, né? Porque eu escutei sair da boca dela, a pessoa que era para me cuidar, para me amar, não me amou e não me cuidou. Mas eu amo ela mesmo assim. Por isso que para qualquer tipo de pergunta, a resposta sempre vai ser amor, porque quando a gente tiver amor envolvido em tudo, a gente vai perceber que a intenção é sempre positiva. Ela querendo ajudar uma pessoa da família acabou infelizmente afetando uma outra. E a filha dela não deixou de ser mais ou menos importante, mas infelizmente aconteceu. É por isso que a gente precisa cuidar da nossa mente, porque anos depois aquilo vai aparecer. Às vezes a gente tem comportamentos que a gente nem entende, que é uma coisa lá atrás que aconteceu, que o nosso mental não deu conta, e aí a gente tem um comportamento que às vezes não entende, quer mudar aquilo ali, quer melhorar aquilo ali, não entende, e que aconteceu algo que tu registrou de uma forma, aí tu varreu aquela sujeira para baixo do tapete e seguiu. E essa abordagem dos 3 princípios, que fala e explica sobre a mente, sobre a nossa consciência, sobre o nosso pensamento, faz uma coisa que eu acho espetacular, que é melhor do que qualquer psicologia do mundo. Ele mostra que tu não tá quebrado e que tu é puro. E que tu não é a identidade do ego. Tu não é aquilo que tu pensa que é. Tu é quem pensa. Isso é muito bom. Tu não é quem tu pensa que é. Tu é quem tá pensando. Hoje, se vem uns pensamentos meio torto e eu vejo que eu tô ficando meio acelerada, opa, o que será que tá acontecendo? Ué, tá vindo umas coisas aqui que não é meu. Era um velho comportamento que eu tinha, mas não é meu agora. Eu tinha problema, eu não conseguia me comunicar. Apesar de ser muito comunicativa e extrovertida, eu era muito tímida. Eu passava mal para apresentar trabalho na frente da turma. Eu tinha problema com a minha imagem, me achava feia. Os tipos de relacionamento que eu atraía para mim não eram o que eu merecia, não era o mais importante. Sabe, assim, eu achava que o outro tinha que me completar em algum momento e hoje em dia a gente começa a perceber com saúde mental que o outro ele tem que somar contigo, ele não pode te completar. Porque se ele te completar em algum momento, isso vai dar ruim, vai doer. Porque ou ele vai dar atenção para uma outra coisa e tu vai sentir uma carência, ou em algum momento tu vai travar a tua vida e tu não vai entender muito bem o que tu faz. Um relacionamento ele serve para somar, não para subtrair. Só que às vezes a gente tá ali no relacionamento olhando só o que o outro poderia melhorar. Só que não se trata do outro, apesar do outro estar incomodando a gente sente que é uma incomodação, mas não é o outro, é alguma coisa em ti que precisa ser curado. E através do autoconhecimento a gente consegue fazer isso. O que será que ao longo de um dia nosso aí, né, tem um ciclo aí de 24 horas, dia e noite, qual é o momento, quanto tempo a gente consegue tirar para ficar a gente com a gente mesmo, como se fosse uma meditação mesmo. Eu costumo, logo que eu abro os meus olhos de manhã, respiro fundo e lembro que eu sou a observadora do conteúdo do meu pensamento, eu não sou o que eu penso. Porque logo depois, quando eu saio da cama, vem várias tarefas que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que cumprir, e ali parece que começa o jogo da vida. Um monte de pensamento, um monte de coisa. Isso, porque aquilo, e faz isso, não esquece disso. Ah, esqueci de tal coisa que eu não podia ter esquecido, mas só uma boca aberta mesmo. Dependendo das crenças que tu tem, tu vai te massacrar ao longo de um dia. Agora, meditou um pouquinho. Isso para mim é meditar, não é só ficar naquela posição. O estado de não pensamento não existe, não é que tu não vai não pensar em nada. A monja Coen lá também se estressa. Parece que não, mas ela é um ser humano, tem cabeça, tem mente. É que tu
começa a perceber que não é as emoções que vão te fazer realizar aquilo. Tu pode observar o que tu pensa e sente, e aí sim, através do teu livre-arbítrio, tu decide se tu vai reagir ao que tu tá sentindo ou não. Isso mudou muito para mim. Tu vai começar a entender também o que é teu e o que é do outro. Tem vezes que a gente tá ali desesperado, apavorado com uma coisa que não é tua, é do outro. O outro precisa só de um apoio e um empurrãozinho para entender como ele pode fazer para resolver. Porque se tu tiver clareza no momento, tu vai ter amor e paciência para ajudar o outro em alguma orientação. Enquanto eu tentei resolver coisas para outras pessoas, eu não ficava bem e nem o outro. Porque o outro não vai ficar bem com o que eu acho que é melhor para ele. O outro tem que fazer aquilo que ele sente que é melhor para si. Então eu comecei a ter mais tempo para cuidar de mim, da minha mente. Porque se eu estiver bem, eu vou estar conseguindo ser verdadeira com o outro e eu vou estar de bem comigo mesma, porque eu estou fazendo o que é bom para mim. Só que o mundo ensina a gente a não ser egoísta, que ser egoísta é errado. Essa palavra soa mal. Só que eu acho que por questão de amor próprio, a gente precisa parar um pouquinho, ser um pouquinho egoísta, se essa for a palavra, e olhar para a gente. Peraí, o que que eu quero? O que que eu gosto? Fosse para decidir alguma coisa e dependesse só de mim, o que eu gostaria de fazer? Se eu fosse a única pessoa do planeta Terra, como que eu decidiria isso aqui agora, quando a gente está com dúvida, né? Ah, eu sou a única pessoa do planeta Terra, não tem ninguém aí para opinar, o que eu vou fazer agora? Não tem ninguém aí para ver se achou legalzinho ou não. Quantas vezes nessa minha jornada do autoconhecimento, quantos grupos de repente eu já poderia ter feito se não tivesse uma vozinha na minha cabeça? Mas o que você vai falar na hora? Será que vai vir alguma coisa? Mas será que o pessoal vai entrar? Será que vai ter interesse? O que será que vão pensar? De verdade, quando eu soltei, decidi, não sei se vai entrar uma pessoa, se vai entrar um monte. Não depende de mim, depende do outro. Ah, então aí já nem merece minha atenção, o meu foco, a minha energia, o meu desespero. Vai ser o que tiver que ser. Quantas vezes a gente não imagina, sei lá, alguém convidou a gente para ir em algum lugar e a gente ficou nervosa, de repente até pensando que roupa ia botar, ou como que ia ser e tal, e chega na hora é completamente diferente do que tu imaginou na tua cabeça, porque a gente não é bom de ficar tentando imaginar como vai ser. É só na hora pra gente saber. A gente tenta se prevenir, mas saber de fato como vai ser é só na hora. A doença em si, a crise de ansiedade, o ataque de pânico, o nervosismo, os surtos, quem nunca surtou que atire a primeira pedra, eles vêm como algo positivo, por incrível que pareça. Ai, a Jéssica tá louca. É, olha só, a partir do momento que eu descubro um câncer em mim, ou uma irritabilidade, uma bipolaridade, uma depressão, qualquer coisa, eu começo a fazer porque eu descobri isso, eu não vou procurar uma cura ou uma ajuda? Se eu não tivesse tido isso, será que eu ia procurar ajuda para resolver isso? Será que eu não ia continuar no Vida Leva Eu e tá tudo bem? Parece que quando tem alguém internado, hospitalizado, a nossa espiritualidade também aumenta. Parece que até para quem ora, né? Parece que ora mais, parece que tem mais fervor, parece que. Mas quando tá tudo bem, quantas vezes a gente lembra de orar com o mesmo fervor? É sobre isso, sabe? A dualidade da vida. Apesar de existir só um poder, a gente precisa sempre lembrar que existe uma energia que promove vida para que eu consiga me movimentar. É muito difícil e desafiador tentar falar de algo que não é palpável, mas eu estou aqui falando de uma coisa que a gente não enxerga, só sente. É a mesma coisa que eu tentasse falar do oxigênio. Ninguém está vendo aqui, mas ele é essencial para você estar vivo. A gente está respirando oxigênio. Imagina se a gente começasse numa noia, numa preocupação de não ter oxigênio para respirar. Será que amanhã vai ter? Será que daqui a pouquinho vai ter? Parece que a pessoa já vai puxando o ar. Poxa, mas o oxigênio é invisível. Pô, a alma também é invisível. Tua essência, tua sabedoria, tua divindade, cada um dá um nome e a gente não deve se ater a isso.
Mas que existe alguma coisa, existe. A gente sente quando tá num velório e bota a mão, assim, naquele corpo que tá ali. Tá duro, tá gelado, parece que tá diferente. É porque a gente sente, só que a gente não vê. Quando a gente tá com muito frio e encosta na outra pessoa que tá junto na cama, assim, parece que vai esquentando, fica quente, né? A gente sente, mas a gente não tá vendo. Com perdão da comparação, mas tenta encostar num cadáver pra ver se tu vai conseguir te esquentar. Tem alguma coisa que já não tá mais ali. A gente precisa parar de procurar aquilo que a gente consegue enxergar, vamos dar mais crédito pro que a gente consegue sentir, aproveitar essa nossa passagem aqui. Ela tem um início, um meio e um fim para essa matéria aqui. Mas quem a gente realmente é que está por trás disso, eu arrisco dizer, porque eu não tenho absoluta certeza, acredito que seja imortal. É uma energia que vai e vem. Mas o nosso psicológico tenta entender conceito disso, conceito daquilo, e tenta e desenvolver, né? O que é o autodesenvolvimento do intelecto? Isso é um troço que não para nunca. E isso, em algum momento, atrapalha a gente. Porque a gente precisa soltar um pouco o intelecto para viver essa pureza. Ah, mas a minha vida tá um caos. Tá um caos. Respeita isso. Mas olha o que esse caos está tentando te ensinar para te aprender a tarefa e passar para o próximo nível. Porque a gente está numa dimensão, num mundo como ser humano, que a gente esperar ser feliz e aproveitar um sorriso de alguém, um abraço de uma criança, um café com alguém, um abraço, a gente esperar tudo estar redondo para a gente aproveitar de fato. Eu acho que nós vamos esperar a vida inteira para tudo estar redondo. Sempre vai ter alguma coisinha acontecendo, algum perrenguezinho, alguma coisa que não está de acordo, não está muito redondo com aquilo que tu gostaria. Sempre vai ter. E aí parece que a gente fica que nem um ratinho escorrendo naquela rodinha, esperando chegar o momento ideal. O momento ideal das coisas não sei se a tua mente vai te permitir enxergar. Porque tudo é neutro, é a gente que, através da nossa interpretação, vai absorvendo e dando uma interpretação e reinterpretação dos fatos. Quantas vezes a gente vai dormir, pega no sono, às vezes chorando, apavorada com alguma situação, tu pega no sono, porque existe uma saúde inata, uma sabedoria que faz tu pegar no sono, tu não vai morrer chorando. Cara, chora, chora, tá desesperado, não aguenta mais essa vida, que tem que fazer alguma coisa, que tem que mudar, o que acontece tudo só comigo, tu dorme. Aí no outro dia, parece que tu acorda até melhor, a situação é a mesma ou até pior. Pior que eu digo que se for uma conta que gera juro, aumenta o valor, mas pode ser que tu tenha uma ideia que veio da onde? Da tua inspiração, que tu abriu um canal, tu saiu da frente, tu deixou essa sabedoria agir e veio uma ideiazinha, eu não pensei por esse lado, acho que eu posso fazer tal coisa. Não é a situação em si fora, mas como eu interpreto a situação que está fora, que determina tudo. A gente só consegue viver no momento presente, no agora. A gente tem uma ilusão de futuro, uma ilusão de passado. Eu só tenho o agora quando eu estou sofrendo agora. E quando eu era pequenininha, eu quebrei a perna. Eu tinha 7 anos, quebrei minha perna. É um exemplo, eu nunca quebrei nada, mas, né? Digamos que eu quebrei meu pé. Naquele momento, eu senti uma dor horrível, porque eu quebrei o osso. Aí fui no médico, botaram uma tala, existiu uma sabedoria que começou a calcificar o osso. Hoje, eu tenho 32 anos, eu posso lembrar que quando eu tinha 7 fazia assim ainda. Senti uma dor. É uma lembrança da dor, mas não é a dor agora. Passou. Por isso que passado não existe. Hoje de manhã é passado. A ansiedade, ela é muito de coisas lá na frente, para como que eu vou fazer, ou como que vai ser a aula amanhã, será que aquela pessoa vai fazer aquilo de novo? Aí já irrita, você tá pensando se a pessoa vai fazer aquilo de novo,
pessoa tá lá pensando na morte da Bezerra e tu tá pensando nela agindo daquela forma que te incomodou, a tua mente não sabe o que é uma história e o que é a pessoa fazendo de novo, de verdade. Ela vai sentir como se a pessoa tivesse feito. Imagina tu indo até a geladeira, abre a porta da geladeira, dá uma olhada no que tem lá, pega aquele limãozinho bem cítrico, verdinho lá, corta, dá uma apertadinha nele, coloca na boca, chupa bem o limão, sente o caldo do limão na tua boca. Eu acho que pode ser que algumas pessoas tenham salivado, se entrou dentro da imagem do que eu estava falando. Porque é uma coisa normal nossa salivar por conta do ácido. A mente não sabe que é uma história e o que está acontecendo de verdade. Imagina quantas histórias a nossa mente conta pra gente e a gente tá ali, observando, esquecendo que não é a gente, que é só uma história. É até meio esquizofrênico dizer isso, como se tivesse um outro ser dentro de nós. Não, são pensamentos, eles estão sendo criados a partir de conteúdo que a gente tem desde pequeno. Quando a gente é criança, acontece uma coisa e a nossa cabeça não consegue dar conta, a sabedoria é tão grande que ela faz tu dar conta de alguma forma, até com memória falsa, e tu vai levando aquilo para a vida adulta. E às vezes tu lembra de uma coisa que não aconteceu, era algo para completar a história que a tua mente acreditou que foi real, mas não foi. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente está sempre passando no mesmo lugar, dando uma volta, e quando vê, nossa, eu vou falar uma brincadeira, botaram uma São João ali, que essa farmácia está em todo lugar, né? Mas às vezes tu não percebe que a São João tá ali, mas do nada tem uma São João ali. A tua mente preencheu com outras coisas. E depois tu foi ver em que momento construíram essa farmácia aqui. Eu falei a São João porque ela é a mais fácil. Acho que todo mundo já teve essa sensação. Nossa, mais uma farmácia. Não sei se fora do Rio Grande do Sul é assim, mas aqui no Rio Grande do Sul tem bastante, Adriana. A rede de farmácia São João. Eles até brincam que se tu ficar muito tempo fora de casa, quando tu voltar, arrisca ter uma São João. Ah, olha. E a vida é isso, ela é um vai e vem, ela é tu perceber que vai ter momentos que a tua mente vai estar te trazendo uns pensamentos legais. Aproveita, curte. Vai ter momentos que a tua mente vai te derrubar e vai fazer tu ter pensamentos ruins. Só espera, espera passar. Eu curei a crise de ansiedade só esperando passar e tendo certeza que não era eu. Aí eu fui tirando de mim coisas que eu trazia dentro, como se fosse a minha personalidade. Aí eu sou nervosa, aí eu sou ansiosa, aí eu sou, sabe? Não, peraí. Eu passei por muito tempo daquele jeito, mas eu não sou mais assim. Tudo te dá a oportunidade de te enxergar diferente. E aí, é bem o que eu tô lendo num livro que se chama Lei do Triunfo. Tudo que tu acredita, tu tá certo. Se tu acreditar que tu não é capaz, tu não vai ser. Se tu acreditar que tu é capaz, tu vai ser. Aí mistura com lei de atração. Tem vezes, né? Tem gente aqui que já passou muito por isso, eu sei. Ah, eu quero trabalhar naquela escola. Um dia vai ser. A pessoa já se visualiza fazendo aquilo. Ela vai esperar que um dia vão chamar? Não, ela vai dar os passos que precisa, mas lá no fundo ela tem um bicho aqui, gente, por isso que mas lá no fundo ela só tem certeza, ela se visualiza, ela se sente naquela escola. Isso é lei da atração. Está tudo conectado, é tudo junto. Metafísica com lei da atração, com mecânica quântica, com tudo a mesma coisa, existe. Por exemplo, se eu quiser agora sintonizar uma estação de rádio, tem um hertz de vibração e potência. Se a gente ficar procurando a estação, às vezes está mais chiado, menos chiado, pegou a música que tu queria. Mas o que que tu precisou fazer? Um movimento de sintonizar a estação. A gente precisa fazer um movimento de sintonizar esse acesso que a gente já tem ao nosso bem-estar natural. Olhar para dentro. O não pensamento, na verdade, é um sentimento de gratidão, que tu só sabe que tá tudo bem, tu entrou num flow, sente o fluxo da vida ali, nossa, as coisas estão realmente do jeito que era para estar, eu não tenho controle das coisas e
comentei, é aquele momento que a gente relaxa. Parece que até o nosso corpo relaxa. Porque tem vezes que a gente tá tão tenso que isso aqui tá duro, porque a gente tá assim, ó. Ou a gente vai dormir e acorda com dor no corpo, porque a gente foi dormir e a gente tava tenso, preocupado, nervoso, angustiado. Quando a gente vai dormir, os sonhos que a gente tem, eles são uma válvula de escape do nosso psicológico. Porque quando a gente sonha, não tem censura, a gente sonha um monte de coisa doida. Tem vezes que a gente acorda, ainda bem que foi um sonho, dá um alívio. Quando a gente dorme, o nosso psiquismo, o nosso psicológico, ele alivia a tormenta, porque quando a gente está acordado, em vigia, a gente tem os nossos sensos, os nossos julgamentos de valor, a nossa moral, isso pode, isso não pode, isso é feio, isso não é. Mas quando a gente dorme, não tem juízo de valor. A gente só relaxa e acontecem as imagens. Isso também é feito de uma forma divina, que a gente precisa daquele momento para depois recuperar durante o dia. Tem vezes que a gente não lembra do que sonhou, mas sonhou alguma coisa. Não lembra, parece que estava tudo preto, só acordou. Existe uma configuração no ser humano feita para o sucesso. Pode ter certeza, desde o dia lá que tu foi o semenzinho que conseguiu vencer a corrida, que eles brincam, tu já é um sucesso. E tu veio para cá para continuar sendo um sucesso. Só não acredita nas falsas histórias da tua cabeça que vão fazer tu achar que tu é derrotada, tu não, que tu não vai conseguir, que tu isso, que tu aquilo. Não. Não acredita nessa história ruim sobre ti. Porque se tu tem livre-arbítrio, tu pode criar histórias boas a teu respeito e principalmente saber que tu não é as histórias, que tu é uma energia pura. Já parou para perceber que nem teu nome foi tu que escolheu? Então, como é que eu posso ter o meu nome? Mas se alguém falar Jéssica, eu vou olhar, porque eu já acostumei. Eu associei, uma criança começa a entender que quando tu fala muito aquilo ali, é porque aquele ali é o teu nome. Às vezes tu pergunta para um idoso, quem tu é? Ah, eu sou fulana de tal, advogada aposentada, não sei o quê, babibi, bababá. Não, quem tu é? Se tirar tudo isso, quem tu é? E a pessoa não sabe responder, todos nós aqui somos iguais, criadas da mesma centelha divina. E eu não estou falando de religião nenhuma, de forma alguma. Mas eu estou falando de uma coisa que é fato. Se eu segurar isso aqui e soltar, princípio da gravidade. Ó, caiu. Existe um princípio da mente. Não sou eu que estou inventando, já existe. Quando eu entendi o princípio da mente, minha mente explodiu. O quê? As realidades são separadas, cada um pensa de um jeito. Era óbvio, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava almoçando depois de uma imersão que se chamava Inspire-se, que eu aprendi sobre os três princípios. E aí eu lembro que eu vi as pessoas caminhando no calçadão, e aí o meu marido estava na minha frente, e eu estava comendo e parei com o garfo assim, e eu vi aquelas pessoas caminhando, e eu vi assim, nossa, cada um é um ser, uma cabeça, dois olhos, um nariz, uma boca, bem louco. Cada um está vivendo o seu mundo, cada um está ali passando na rua, para lá e para cá, com as suas histórias, com as suas preocupações, com as suas felicidades, com as suas angústias, tristezas. Cada um está ali, dentro do mesmo planeta Terra, com muita história na cabeça. Quanta vítima, vilão, inocente, perverso, blá, blá, blá. Mas isso é só o que a gente pensa que é. Avalia as pessoas e as realidades separadas acontecendo. Então, conforme eu fui aprendendo sobre realidade separada, também foi melhorando o meu relacionamento com quem eu estava. Porque se a gente é um ser humano que vive em estados de níveis de consciência diferentes, quando ele estava, por exemplo, mais irritado, estressado, não era naquele momento que eu ia conversar com ele. Eu esperava ele se acalmar. Se eu percebia que eu estou mais agitada, mais estressada, não é nesse momento que eu vou tentar resolver alguma coisa na minha relação. Eu espero os dois estarem bem, e aí tu não tem DR, que é discutir a relação. Tem um diálogo para botar as cartas na mesa
explicar o que tu considera que tá bom, que não tá tão bom, que pode melhorar. E aí, como os dois estão em clareza mental, existe uma conexão e não uma discussão. Se um tiver em baixa consciência e o outro tiver em clareza, o que está em clareza vai conseguir compreender o que não está bem, vai entender, não, então deixa, vamos conversar depois. Mas se os dois estiverem em turbulência, esse é o dia que tu pega as roupas do cara, joga na rua, diz vai-te e já vai tarde, ou vice-versa. Aí depois tu, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? Quando volta a consciência de novo. De repente eu até podia ter falado tudo que eu... Aí o que que acontece? Tu falou coisas que tu tinha razão. Só que como tu deu um surtinho, tu perdeu a razão. Porque tinha coisas ali que tu precisava falar, porque tu estava sentindo, mas de repente a forma como veio a comunicação, tu não conseguiu ser feliz no comentário. Tem gente que vai ganhando entendimento e se separa, mas se separar em clareza, tá tudo bem. Não é pra gente se separar na turbulência, né? Se separar em clareza mental é uma coisa que tu tem certeza, tá tudo bem, tá? Cada um sai pro seu lado, tá tranquilo, tu não vai sentir aquele peso. Mas se separar na turbulência é complicado. E de verdade, gente, a gente nunca vai encontrar a pessoa que é 100% do jeito que a gente quer, porque o ser humano não é assim. Nem a gente às vezes se aguenta. É sobre isso, o ser humano sempre parece que está buscando um negócio que nem ele sabe explicar muito bem, mas que parece que ainda não está redondo, e aí ele quer deixar redondo, mas o que que é o redondo? É por isso que a busca é sobre nós. Eu queria muito isso hoje, né? Poder conhecer quem eu não conhecia ainda, ver quem é que ia entrar, começar a dar esse primeiro passo da gente fazer um encontro. Eu acabei. Não, agora 20h35, né? A gente começou às 19h30. Eu não quero pegar muito tempo de vocês, porque eu sei que o pessoal trabalha, tem suas rotinas, né? Tem outras coisas que também precisa fazer. Mas olha que legal, a gente parou uma horinha para conversar. Eu achei que vocês iam falar também, mas como eu disse que eu gosto de falar, falei bastante. E vocês foram acomodando na mente de vocês de acordo com a história que cada um tem. Eu falei um princípio de todo ser humano, que é como acontece o pensamento, de onde é que vem a energia que promove vida e como que esses símbolos e coisas perturbam ou não perturbam e como a gente faz para agir ou deixar de agir. Eu não vou dizer para vocês que eu sou um exemplo de ser humano, que eu não sou, mas eu sou uma pessoa que está sempre buscando melhorar cada vez mais. E já aprendi muita coisa, e eu não posso deixar isso que eu aprendi só para mim, porque eu estou vivendo algo bom, e eu sei que outras pessoas também podem viver, mas nunca foi tentando melhorar o outro, sempre, todas as coisas boas que eu tive na vida, assim, eu tentando melhorar a mim mesma, aí eu plantei, colhi e consegui retribuir. E eu já tentei ficar quietinha, tipo, não, de repente, né, vou parar um pouquinho o trabalho, agora eu tô fazendo isso ou aquilo, ó, o ego te dando umas curvas. E sabe qual foi a sensação que eu tive? Eu, quando parei um pouquinho, assim, de aparecer no grupo, de aparecer no Instagram e falar um pouquinho. Sabe quando tu liga a água da mangueira e tu dá um nozinho, e aí começa a dar aquela pressão, a água quer passar, mas tu deu um nó na mangueira? Eu tinha essa sensação. Eu tava sendo muito egoísta com tudo que eu já tinha aprendido, porque eu tava deixando só pra mim. E aí eu comecei a ter um sofrimento referente a isso. E aí eu comecei a ver que eu estava contando uma historinha para mim mesma de que não estava tendo tempo. Porque eu tenho um filho, porque eu me mudei a recém, porque isso de repente, porque aquilo, eu estava tendo um desconforto. Aí, de novo, eu fui tentar resolver a outra pessoa, não. Eu olhei para mim, vi que eu estava trancando um fluxo que deve passar através de mim, e eu vou dizer para vocês, depois que eu comecei a falar de novo, eu fui melhorando. Porque a gente precisa ter essa troca para poder expandir a consciência, se apoiar e se ajudar. Então é isso, pessoal. Para não alongar muito o assunto, porque se deixar eu vou falar até o sol chegar. Mas obrigada por vocês que estiveram aqui. E
Deixa eu ler aqui o que botaram, ó. Eu entendo que se enxergar é fácil, e só olhar no espelho ver a forma física. Complicado é se olhar por dentro, o que a gente é e como a gente age. É desafiador, porque como é invisível quem a gente realmente é, tem vezes que a gente nem lembra, só que depois vem a conta. A gente nem lembra de dar uma pausa, né? Eu percebi uma coisa, quando eu comecei a meditar, e não é uma meditação de muito tempo, gente, que desafio. É uma meditação de 1 minuto, 3 minutos. O máximo que eu já consegui foi 10 minutos de meditação. No começo eu ficava muito querendo me movimentar e aí, poxa, esse é o momento da meditação e eu começava a pensar num monte de coisa, tipo, mas que isso? É que era o ingrediente. É um momento que tu para, tu contigo mesmo e é o teu momento de só lembrar da presença. Existe uma presença que me promove vida, que coordena tudo. Ah, tá, repouso na tua casa novamente. Obrigada. É um senso de gratidão. Quando eu acordo, eu faço isso, quando eu vou dormir, eu faço isso, e algumas vezes no dia eu lembro e daí eu faço também. É um alimento para mim. Como quando eu não faço, a sensação que eu tenho é que eu fui para a rua trabalhar e ainda não voltei para casa. Estou caminhando na rua, perambulando. E quando eu volto para casa, sabe quando a gente está na rua o dia todo, a gente volta para casa e bota aquela roupa gostosinha, folgadinha, a mais, né, que tu tem, assim, que tu se sente confortável, que tu sente, tô em casa, nada como a minha casa, coisa boa. É a sensação que eu tenho quando eu olhar para dentro para mim hoje é meditar. Eu acho que o ser humano não tem escape disso. Porque senão a gente numa vigia, a gente fica o tempo todo pensando sobre tudo, como que eu vou fazer isso, como que eu vou dar conta daquilo, por que que eu faço isso, por que que eu vou ter assim, porque tem muita conversa na nossa cabeça. É sobre a gente olhar para dentro, lembrar que são pensamentos, e cada vez que o nosso pensamento estiver desviando a atenção para o outro, volta para ti de novo. Porque é muita coisa para pensar já de nós, imagina a gente adicionando o outro. E quando a gente melhora, a gente vira um espelho, o outro percebe, também vai querer buscar por ele. E assim as coisas vão entrando nos seus eixos, nos seus lugares. Quem me conheceu antes, e quem me vê agora, vê que eu sou mais calma e mais tranquila. Mas não foi uma coisa que eu fiz esforço, é uma coisa que me transformou de dentro para fora. Eu sinto paz, eu sinto calma. Eu gosto de ficar só comigo, não é solidão, é solitude. Se vocês quiserem pesquisar essa palavra, o que é solitude? Não é solidão, não é ficar sozinha, carente. Pode aproveitar a tua presença de uma forma espetacular. Hoje eu sinto essa gratidão, eu sinto essa segurança. Eu não sou a tormenta que chega na minha mente às vezes. Ela chega para todo mundo. Ah, vocês não são o que vocês pensam que são. Vocês são além disso. Eu costumo perguntar, e é só isso que eu vou perguntar, tá, gente? Se vocês, quem tá com a câmera fechada, se alguém quiser abrir, eu costumo perguntar assim, como você está se sentindo agora? E isso é um exercício que vocês podem fazer ao longo do dia. Eu faço. Como é que eu estou me sentindo agora? Aí, pum, isso faz eu voltar para o meu momento presente. Que nem agora eu estou me sentindo em paz, grata e muito feliz de ter tido a ideia. Aí, o que que aconteceu? Eu percebi que eu tinha que fazer o grupo. Já tinha o grupo. Quem reuniu as pessoas ali não fui eu. As pessoas se encontraram por alguma razão. E eu tive uma percepção, eu precisei ter uma decisão e uma ação. A decisão que é, vou fazer um encontro, não vai ser só um, vai ser vários. E quando é a ação? Vou botar uma enquete e elas vão me ajudar a escolher. Isso vai fazendo a realidade mudar. É um PDA, percepção, decisão e ação. Percepção, decisão e ação, com tudo na nossa vida. Eu estou muito feliz de ter feito isso hoje. Eu senti que eu consegui melhorar algo em mim mais um pouquinho. Eu tive pensamentos inseguros antes de começar. E muitos.
todo mundo tem. Mas tu não é aquela mentira que contam na tua própria cabeça. Que é difícil. A gente vê um inimigo fora, às vezes a gente. Aquela pessoa não gosta de mim, tá na cara. Mas a gente vê algo que acontece dentro da gente, é bem desafiador. Imagina, tá dentro da tua cabeça. Como é que tu vai te dar conta? Não é tu, é uma história. Se todos os seres humanos dessem conta dessa história, não existia briga, discussão, confusão, morte, suicídio, homicídio, porque tá tudo aqui. Adriana, consegue falar um pouquinho como é que tá te sentindo? Tá no seu. Eu tô me sentindo bem. Eu sempre gosto de escutar, não sou muito de falar, não, mas eu gosto de escutar, sempre fico alguma coisinha. Aham. Coisa boa, obrigada. Janete, Né? minha mãe. Eu tô bem. Hoje até falei pra ti, né? Tá bem baixinho, mãe. Tô bem baixinho, então eu vou tirar aqui. Puxa o fone, de repente o microfone Ficou melhor? ficou. Não, hoje que nem eu te falei de manhã, né? Que eu tava me sentindo tão bem, assim, tão feliz. E eu acho que a gente tá tão acostumado a perceber quando alguma coisa tá ruim e dá tanto enfoque assim, ah, hoje tá ruim, né? Então, quando tu sente leve, um dia igual o outro, com coisas para fazer, né? Trabalho e tudo. Mas eu tava me sentindo bem, sim. Até te falei, né? De bato, me sentindo tão feliz, tão leve, assim, parecia que eu não tenho meus 87 quilos. Uhum, É uma coisa muito boa, assim. E a gente fica percebendo, eu acho que a gente percebe muitas vezes, assim, as coisas ruins. O que afeta a gente dá muito enfoque. E não dá enfoque para as coisas que estão bem, que estão boas. Não mudou nada. Até falei a respeito das músicas, né? Que eu sou muito assim de escutar música antiga. E essas músicas modernas são chatas. Até as músicas modernas eu estava escutando hoje e estava gostando, assim. E nada mudou de diferente, assim. A rotina, o cotidiano, né? uhum. Mas é uma coisa que eu estava me sentindo bem, assim. Cheguei da Coisa escola boa, né? também. O que eu acho que bom, para quem não me conhece, né? Tirando tu, né? Ninguém conhece. Que a Jéssica falou a respeito da escola. Eu morava em Alvorada, eu trabalhava o dia inteiro, né, na mesma escola. E estava bem puxado. Aí, agora, no final do ano, vim morar aqui. E eu sempre disse que quando eu morasse aqui, eu ia trabalhar numa escola que é atrás da minha casa. E eu botei isso na cabeça desde o dia que eu comprei terreno. Isso faz uns 5 anos. E aí, agora, esse ano, eu fui lá na Secretaria de Educação e perguntei se tinha vaga ali, me falaram que não. E eu digo, vou passar ali para falar com a diretora. E a diretora disse que tinha vaga ali. Uhum, Então, assim, eu até disse para ela, o universo, não é o universo, ele ajuda a gente, né, a lei da atração, mas a gente tem que dar os passos para acontecer. Não adiantava só ficar pensando que eu ia trabalhar ali e nunca se mexer, né, a gente tem, e a vida da gente, eu acho que é sempre a gente buscar, com calma, buscar, acho que o dia que não tiver nada, eu não tenho perspectiva de nada, eu acho que não tem uma vida, né, ah, eu acredito, sim, não sei, a gente sempre tem que, e não ter expectativas, tipo, se não acontecer, não aconteceu, se acontecer, ótimo. Eu acho que é isso. uhum. Tenho meus altos e baixos também, mas eu tenho a minha terapeuta aqui 24 horas, que me ajuda muito. Ai, como é que tu tá te sentindo? Tô bem, tô ótima. Coisa boa. Bem é genérico, né? Bem o quê? Tô bem tranquilo, sim. Eu não tô com pensamentos acelerados, não tô com pensamentos nem no ontem, nem no amanhã, nem, né? Agora. Eu tô na Vivendo boa. agora é tão bom, gente. Tem um poder tão grande. É muito bom. Espero continuar sempre assim, mas sei que pode ter lá embaixo e vai estar tudo bem que é Faz isso. parte. Vitória, como é que tu tá te sentindo? Hoje eu tô bem. Tô bem, né? Sempre lembro dos estados de vibração. Que tô bem, daqui a pouco é só esperar, vai voltar ao normal. Uhum. Tem, né? Os dias de turbulência, bem Eu vi que elevado. tu ficou trabalhando o tempo todo, mas parabéns por estar aqui. Eu ouvi tudo.
Eu sei que tu Ai, ouviu, aqui, mas, ó, vou dar uma viradinha mas eu na câmera pensei só pra assim, te bom, ver. mesmo ela trabalhando, ela tá aqui, Eu tô então nas... tá na reunião do trabalho, né? Não, eu tô com vocês aqui no Ah, trabalho na outra. tá bom. Tu me conhece, né? Multitarefa. Eu conheço, eu conheço. Nossa, se tu e a minha mãe sentam pra conversar, olha. Ai, então tá, tu tá te sentindo como? Ai, agora eu tô mais calma. Foi bom ouvir, foi bom desacelerar. Eu até Bom. parei um pouquinho de trabalhar pra olhar só, não, isso aqui eu preciso muito. Aham. Então, pra olhar e trazer a mente novamente pro agora, né? Vocês Relembrar perceberam que a que gente nem merece, né? água, quando a gente tá com sede, pode ter Coca-Cola, tu pode gostar de refri, tomar outra coisa, vinho, mas pra sede é água. Para alimentar o espírito e o mental é buscar por si mesmo. Aí tu vai escolher a ferramenta que tu quer, se é uma terapia, se é um livro, se é um autoconhecimento, se é escutar a música que tu gosta. Alguma coisa tu vai ter que descobrir o que te leva para o caminho de dentro, e não é fora. As coisas não podem virar amuleto para nós. A gente Uhum. vai ter que descobrir o que faz a gente olhar para dentro. Eu descobri que para mim é uma meditação. Sabe que Respirar Provérbios fala que assim como a pensa, ele é. E eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, como eu tenho me visto, né? como é que a gente tem se visto? É uma ótima reflexão para a gente ficar. Como que a gente está se vendo? É muito importante, porque como a gente se vê, a gente se trata também, né? Uhum. Obrigada. Patrícia, tu Obrigada. consegue falar um pouquinho, se tirar do mudo? Patrícia Guiar. Ou digitar, de repente, tem o chat também para digitar. Não sei se ela consegue. Eu acredito que ela esteja ali escutando a gente. Não sei quem é, mas seja muito bem-vinda. Obrigada por ter ficado aqui até agora. Super respeito se a pessoa, né, tá num momento que ela não quer falar ou não pode, a questão da câmera também. Cada um tem seu momento e a gente precisa respeitar. E é sobre isso. Gratidão por terem ficado comigo mais de uma hora aqui conversando. Passei um pouco do tempo, peço desculpa, porque eu sei que a gente tem rotina, né? Mas gratidão do fundo do coração. E eu vou colocar outra enquete para a gente descobrir outro dia e outro horário. Que eu gostei muito de fazer. Eu pensei em trazer um conteúdo escrito, mas eu senti que a vibe do momento hoje era falar o que foi dito. E eu estou muito feliz. Tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Gratidão. A Vitória deu um coraçãozinho, então ela escutou. Coisa boa. Tchau, tchau. A Patrícia. Tchau, tchau.